João 1. No domingo passado nós lemos a primeira parte do verso 4, a primeira parte dele, que era: a vida estava nele. Tudo está em Cristo. Essa é a base de João, do Evangelho de João, mostrando que todas as coisas estão em Cristo. E para que nós possamos desfrutar de todas estas bênçãos, nós temos que estar em Cristo. Amém, amados? Hoje de manhã, na reunião de obreiros, do café de obreiros, a pastora compartilhou alguns textos, e um deles foi Efésios 1:3, que diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, né? Nós estivemos compartilhando, eu e a minha esposa, hoje na hora do almoço, exatamente sobre esse texto. Foi ali que começou o nosso compartilhar na hora do almoço, porque é muito importante você entender esse verso, porque diz lá que nós já fomos, não que nós seremos, mas que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. Tudo que você imaginar de bênção que você necessita, a sua necessidade, tudo isso já te foi dado em Cristo. Tudo está nele. É isso que essa palavra mostra, que Cristo, quando você recebe a Cristo na sua vida, não é apenas aceitar uma religião, você recebe a obra completa de Deus, tudo que está nele. Hoje de manhã a pastora colocou várias daquelas bênçãos, desde a predestinação, nosso chamado, eleição, a nossa filiação, a tão grande salvação. Você pode colocar isso, a cura, a libertação, tudo que você imaginar, a prosperidade, tudo está nele. Só que a gente aprende uma coisa muito importante, que todas essas bênçãos já são nossas. Todas as coisas que você precisa já são suas. Então o que nós precisamos, irmão, é tomar posse daquilo que já é nosso. Até a irmã Liliana até citou um exemplo de você ter que ir no banco para pegar um dinheiro. O dinheiro é seu, a conta é sua, o dinheiro é seu. Você não precisa convencer o caixa do banco que aquele dinheiro é seu, porque aquele dinheiro é seu. O que você precisa para poder ter acesso ao seu dinheiro do banco? Dá o cartão, e tem uma senha. Você chega lá, eu quero sacar tanto, e você então dá o cartão lá para o caixa, digita a sua senha e sai com o seu dinheiro. É uma ilustração isso, mas mostra muito bem, irmãos, como é que é a nossa vida com Cristo. Tudo que você precisa, talvez você está orando por várias coisas, todas essas coisas que você está orando já são suas. O que é o cartão? Nada mais do que a nossa fé. É através da fé que nós tomamos posse de todas essas coisas. Então as nossas bênçãos, todas elas, da sua vida inteira, são algo que já foi ganho lá na cruz. Tudo já foi ganho. Então é muito importante que você tenha essa visão. Não coloque a tua visão apenas para o futuro. Como eu sempre digo para os irmãos, não fica esperando, quem sabe um dia Deus vai se lembrar de mim, um dia Deus vai fazer por mim. O que você precisa já foi feito. Toma posse, em nome de Jesus, pela fé, e creia, em nome de Jesus. Mas, continuando hoje, no domingo passado nós falamos sobre a vida que estava nele, falamos sobre a vida de Deus, inclusive a vida eterna.
E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, que é que a vida era a luz dos homens. Verso 5. A luz, que é Jesus também, a luz está nele. Ele na verdade é a luz. A luz resplandece aonde? Nas trevas. Diga assim: a luz resplandece nas trevas. Isso. O que quer dizer isso? Que antes da luz, o que havia? Trevas. As trevas sempre ali existiram. A luz vem e resplandece nas trevas. Quando Jesus aparece no cenário da história, ele é a luz que resplandece no mundo de trevas. A única nação que ainda tinha alguma luz era Israel, mas ao longo da história a gente vê como Israel se desviou da luz, que era Deus Pai, né? E quando Jesus vem, eles estão envoltos ainda em trevas. Mas a luz resplandece nas trevas, e olha o que é maravilhoso, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que poder que essa luz tem. Não é uma luz comum. É claro que nós estamos falando aqui de uma luz espiritual. Nós não estamos falando apenas da luz física. Estamos falando de uma luz em que os homens vivem nas trevas, e eles precisam dessa luz para entender, para enxergar, para se aproximar de Deus. Sem essa luz, nós nunca vamos conseguir entender Deus ou nos aproximar de Deus. As trevas então não puderam prevalecer contra essa luz, e até hoje é assim. Até hoje é assim. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, falando de João aqui agora, ele, João, não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Amém, amados? Sabe que você está aqui? Porque um dia essa luz entrou na sua vida. Sabe por que você ama a Deus? Porque essa luz te iluminou, Deus. Sabe por que você crê na palavra de Deus? Porque essa luz te deu graça de crer, de entender a palavra de Deus. A tua mente se encheu de luz, o teu coração se encheu de luz. Para nós é claro, crer em Deus para nós é uma coisa óbvia. Crer em Deus para nós é natural hoje. Mas se você pensar na tua vida passada, quando você vivia em trevas, ou seja, você não entendia Deus, você via somente a religião, a religiosidade, você não tinha essa compreensão clara de quem é o Criador do universo que hoje nós temos. Hoje nós vivemos na luz, nós estamos na luz, nós recebemos a luz. Mas eu quero falar para você hoje um pouquinho, não sobre a luz, quero falar um pouquinho sobre as trevas. Então, vamos ler alguns textos aqui com os irmãos, tá? Se vocês puderem me acompanhar. O primeiro dele está em Colossenses 1, vamos ficar tudo no Novo Testamento mesmo. Colossenses 1, verso 13, um texto que vocês conhecem, nós vamos meditar um pouco sobre ele. Olha o que diz esse texto, que ele, falando de Jesus, ele nos libertou do quê? Do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo, ele fala depois, nós temos redenção, remissão de pecados e assim por diante, tudo que está em Cristo.
Mas olha o que diz esse texto, que Cristo fez uma obra muito maior do que nós imaginamos, porque Ele nos libertou do que aqui Paulo chama de um império das trevas. Existe algo chamado o império das trevas, ou um reino de trevas. A gente sabe pelo contexto da palavra de Deus, que quem governa esse império, quem é? Satanás, o diabo. Ele governa esse império. A gente vai se lembrar que lá em tempos passados, longínquos, onde houve uma rebelião lá no céu, a primeira rebelião que houve foi lá no céu, quando o anjo chamado Lúcifer, né, que ele era chamado de guardador da luz, Lúcifer, que significa guardador da luz, ou seja, era um anjo que vivia na luz. Ele era uma das castas mais altas da raça angelical. Ele era um querubim ungido. Os querubins são aqueles que assistem à presença de Deus, são os anjos maiores. Mas diz a palavra do Senhor que ele não se contentou com aquela posição que ele tinha, e ele queria ele tinha ambição. Foi ali que começou a nascer essa rebelião. Ele tinha a ambição de querer ser igual a Deus. Ele não aceitava apenas ser alguém que estava sob o comando de Deus. Ele queria ter o seu próprio reino. Ele queria de alguma forma reinar. Ele queria mandar. Ele tinha essa ambição. E com isso ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos do céu. Isso são milhares e milhares e milhares de anjos. Foi a raça angelical, como os irmãos sabem, os anjos, eles não têm essa capacidade de se multiplicar como nós. Os homens se multiplicam, né? Os homens têm filhos e assim por diante. Os anjos não, eles foram criados como uma raça única. Milhões e milhões de anjos foram criados bem antes da humanidade, muito antes do mundo que nós conhecemos. Mas ali, ele tendo essa ambição, ele é então expulso da presença de Deus, juntamente com todos esses anjos caídos. E eu acho tão interessante, amados, porque Deus o expulsa da sua presença. A presença de Deus é a presença da luz. E para onde o diabo vai? A única coisa que sobra é o oposto da luz, as trevas. E é interessante que Deus permite que nessa dimensão de trevas o diabo reine. Ele é o Senhor das trevas. Ele reina nessa dimensão de trevas. Ele era da luz, mas ele caiu da sua posição de luz, e hoje ele habita numa dimensão que é chamada de trevas. Ele é o imperador das trevas. É onde ele reina. E a palavra do Senhor vai começando a nos dar um pouquinho mais de entendimento a respeito disso. Nós vamos ver em Efésios um pouquinho antes aqui, no capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, que diz o seguinte, verso 12. Vamos ler aqui, na verdade, vamos ler a partir do verso 10 até o verso 12. Diz assim: acharam aí, queridos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Ele já vê aí uma das atividades das trevas, armar ciladas para os filhos de Deus. Por quê? Verso 12:
Porque a nossa luta, preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Sangue e carne, os irmãos sabem que é uma forma de descrever o ser humano, o homem ou a mulher. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo que tenebroso. O mundo tenebroso. Olha essa expressão, mundo tenebroso. Esse mundo onde nós estamos, ele é envolto em trevas, completamente em trevas. Ou seja, o João, uma certa vez, diz assim, que o mundo inteiro jaz aonde? No maligno. O mundo inteiro. Então a gente sabe que esse planeta onde nós vivemos, né, ele tem na sua volta esse império de trevas. Esse mundo inteiro é envolvido em trevas. E o diabo é aquele que comanda as trevas. Então esse mundo sempre foi envolto, desde a queda de Adão, esse mundo sim foi totalmente cercado por esse império das trevas, né? Vocês lembram da tentação de Jesus? Quando Jesus é tentado, uma das tentações que o diabo faz com Jesus leva ele para o pináculo do templo e mostra para ele todos os reinos do mundo, toda a glória do mundo, todas as maravilhas do mundo, e diz assim: ó, tudo isso eu te dou, porque isso me foi dado, se você prostrado me adorar, né? Então você percebe ali que Jesus não desmente o fato de ele dizer que ele tem esse poder nesse mundo. Então o diabo, na verdade, irmão, tem um governo de trevas sobre esse mundo que nós vivemos. Por isso que nós começamos lá em João: a luz resplandece aonde? Nas trevas. Nós somos cercados de trevas, né? E a gente sabe, amados irmãos, que quando Jesus fala a nosso respeito, um dia ele disse assim: sabe o que vocês são? Vocês são a luz do mundo. Amém, amados? Sabe que nós somos luz no mundo. Quando eu penso um pouquinho sobre essa expressão luz do mundo, sabe como eu imagino? Mais ou menos, né? Uma ilustração é quando você olha para o céu à noite, cheio de estrelas. O que você vê do céu? Uma negridão, escuridão, trevas. Mas você vê aqueles monte de pontinhos iluminados no céu. Milhares, milhões de luzes, milhões de todos os tamanhos, luzinhas, o céu forrado de luzinhas, mas por trás daquelas luzinhas, treva total. É assim que nós somos. Se nós pudéssemos olhar com esses olhos espirituais, lá do espaço, olhando para a terra, o que a gente ia ver? Um monte de luzinha andando. Se a gente pudesse olhar lá do céu, o que a gente olharia? Essa igreja, um monte de luz aqui, tem muita luz junto aqui, não é? A gente junto forma uma luz mais forte, não é? Mas nós somos, todos nós, irmão, pela graça de Deus, nós somos luz do mundo. Mas nós não ignoramos o fato de que as trevas, elas estão em torno de tudo da nossa vida. É fato aquilo que está escrito lá em João, que nós lemos agora: as trevas não prevalecem contra a luz. Mas é claro que as ciladas do diabo são reais. Este mundo tenebroso, irmãos, que está em volta de nós, o diabo não perde chance para que as trevas entrem na tua vida. Tem uma série de TV
que eu assisti há um bom tempo atrás, que chamava, se não me falha a memória, era Redoma. Em algum momento na Terra se forma uma redoma, um campo de força, como se fosse uma meia-lua assim, e separou o mundo, uma parte que estava dentro dessa redoma, né? Que eu não sei o que era uma força grande que separava aqueles que estavam dentro da redoma e os que estavam fora da redoma, e ninguém conseguia passar, né, por aquele campo de força. Foi toda uma série que se baseou nisso. Mas eu me lembro que eu sempre pensei assim, que é interessante, porque como é que é a nossa vida? A nossa vida é como uma redoma. Dentro está cheio de luz, e por fora estão as trevas. Mas se o cristão, nós irmãos, podemos na verdade diminuir o nosso espaço de treva, de luz, ou aumentar. Se você deixa que o pecado entre na sua vida, qualquer coisa pecaminosa, que a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo, ou seja, não deis lugar às trevas, sabe? Se eu permitir meu espaço de luz, eu sou luz, nós vamos ser luz sempre, nunca as trevas vão prevalecer, nunca, e glória a Deus por isso. As trevas nunca vão prevalecer, mas as trevas podem diminuir o nosso espaço. Se eu dou espaço para o diabo na minha vida, essa luz diminui e as trevas avançam. Eu posso aumentar à medida que eu busco a Deus, que eu ando com a luz, eu vivo com a luz, eu busco o Senhor, eu oro, eu estou na igreja, eu estou envolvido com a obra de Deus. O que está acontecendo com essa luz? Ela está aumentando e as trevas estão diminuindo. Amém, amados? Então nós sabemos, irmãos, que essas trevas, elas, ao longo de toda a nossa vida, você vai ser tentado, o diabo vai tentar diminuir sua luz, ele vai tentar diminuir seu testemunho, ele vai tentar fazer coisas para que você venha a permitir que o diabo ganhe espaço na sua vida, ou seja, as trevas ganharem espaço na sua vida. Daí que nós temos, irmãos, que ser cristãos genuínos sobre essa terra. Tem muita gente dentro da igreja que ainda vive em trevas. Não pensa que todo mundo que frequenta a igreja é luz. Então as pessoas falam assim: não, o Brasil está vivendo um grande avivamento, porque os evangélicos estão crescendo. Irmão, eu não me iludo com isso. O que está crescendo é um monte de gente atrás de dinheiro. O que está crescendo? Um monte de gente atrás de prosperidade financeira. Você não vê gente buscando a Cristo, gente buscando a Deus. Então esse crescimento é um crescimento falso, não é verdadeiro. Você tem que pensar, quais desses cristãos, desses evangélicos, realmente nasceram de novo? Quantos desses realmente tiveram um encontro real com Cristo? As pessoas se tornam religiosas, gente. Hoje a pastora falou sobre isso, como você pode se tornar uma pessoa religiosa. Como foi dito de manhã aqui, todas as religiões, elas são boas nesse sentido, né? Por exemplo, se você vê uma pessoa espírita, o que ele aprende lá no espiritismo? Ele aprende uma doutrina toda torcida, não é a doutrina de Deus, né? É um engano, uma doutrina enganosa. Mas o que ele aprende? Ele aprende a amar as pessoas. Toda religião vai ensinar você a amar as pessoas. Toda religião vai ensinar você a ter uma boa ética. Toda religião vai ensinar você a ser uma pessoa boa. As religiões ensinam isso, mas isso não tem nada a ver, amado, com o novo nascimento, porque nós somos conhecidos não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo na nossa vida. Por isso que Jesus disse: vocês não serão salvos por obras, mas pela graça. É pela graça, né? Então a gente sabe, irmãos, que as igrejas estão lotadas, né?
Mas essas igrejas aí que estão, muitas delas lotadas, você olha, se vê lotada de gente. Eu gostaria de um dia, só para fazer uma pesquisa, porque a gente estava até compartilhando, eu e minha esposa. É diferente quando você, por exemplo, vai falar com uma pessoa, se a pessoa nasceu de novo, você sabe. Você percebe uma pessoa que nasceu de novo. Conversa com ela 5 minutos, você sabe se a pessoa realmente nasceu de novo. E você sabe também se a pessoa é apenas uma pessoa religiosa, uma pessoa boa, faz coisas boas, frequenta a igreja, vai nessas reuniões, entendeu? Mas você começa a conversar com a pessoa, você vê que os interesses dela são outros. Então, amados, nós somos luz do mundo, mas não se engane, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então não se iluda com isso, com esse pseudo avivamento no Brasil, que na verdade é apenas um crescimento nominal, né? Nominal. Quando o censo é feito, eles perguntam para a pessoa qual a religião dela. Até as pessoas que são desviadas dizem: eu sou evangélico. Está desviado, mas está lá, ele diz que é evangélico. Então a gente não se ilude com isso, porque, irmãos, a obra de Deus é uma obra tremenda e poderosa, porque nós nascemos de novo. Tudo mudou, as coisas velhas já passaram, tudo se fez o quê? Novo. Tudo se fez novo. E é nessa medida que nós estamos hoje. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes coisa tão simples, cuidado, não deixa o celular na cadeira. Tem gente circulando aqui dentro. Eu deixei minha bolsa ali, a bolsa sumiu. Como é que pode despedir numa igreja? Oh, meu filho, isso não tem, meu irmão. Você vive num lugar público, filho, você tem que ficar muito esperto, porque tem gente de todo tipo, né? A gente cansa de ver aí na televisão, no rádio, gente dando golpe dentro das igrejas. Ele vai lá, é tão fácil se misturar com o povo. É só você falar um glória, aleluia, porque Deus é bom, e papapá, e você começa a falar o crentez. Eles aprendem a falar o crentez. Então não se iluda com o crentez, você tem que ficar esperto, né? Mas a pessoa vem com crentez ali, aí, puxa, está falando igualzinho eu falo, então ele é de Deus. Não, filho, pelo fruto conhecereis a árvore. Já contei para os irmãos, né? Uma vez estava indo aqui para o metrô, saí aqui do culto, estava indo lá para o metrô. Quando eu cheguei na estação do metrô, veio um cara me olhando assim. Aí ele veio do meu lado assim, se apareceu assim: você é crente? Falei: graças a Deus, né? Sou crente. Eu vi a luz em você. Então, irmão, Deus é bom. Eu falei: Deus é muito bom. Deus é cheio de graça, porque não sei o quê. Começou a falar aquele crentez ali, e eu só ali, né? Eu fico sempre muito esperto. Aí ele vai indo e tal. Então, irmão, eu sou da igreja tal, não sei o quê. Então, irmão, é que eu estou passando por uma necessidade, irmão. Acabou o gás na minha casa e eu estou precisando de dinheiro e tal. Aí eu já vi para onde que ele queria chegar, né? Então você pode perceber como que as pessoas entram dentro das igrejas. Não é para muitos deles para buscar Deus ou querer uma oração, não. Já entram aqui e dizem: vem chorando. Recentemente nós tivemos aqui na reunião de jovens, entrou 2 aí. Quem lembra? Vocês viram aí, né? 2 entraram aqui. E tinha um ali que veio. Primeira coisa que ele se informa: cadê o pastor? Quem é pastor? Aquele lá. Eita, é ele. Ele já veio aqui, já me abraçou, me deu um abraço. Eu já fico, irmão, Jesus, tem misericórdia. Sabe, que eu não me iludo com qualquer coisa. Me deu um abraço, me segurou, eu queria sair. Ele me segurou aqui. E depois veio. Irmão, eles choram de verdade. Eles derramam lágrima de verdade. Eles são muito bons nisso. Eu falei: e eu já sei onde esse cara vai querer chegar. Batata.
Aí já falou, não, eu tenho que ir lá para, onde que ele queria ir, Wagner? Lá em Mogi, né? Acho que Mogi, no albergue de Mogi, mas precisava de quê? Porque os crentes são bonzinhos, os crentes estão sempre ali. Bem, a gente até deu, eu acho que os irmãos deram algo para ele, mas a gente já sabe, irmãos, que isso tudo é falso, isso é mentira, isso é engano. Nós vivemos num mundo assim, gente, né? Nós vivemos num mundo desse tipo. Por isso que nós temos que entender que nós vivemos num mundo tenebroso. Por isso que Jesus diz assim: olha, vocês precisam ser simples como as pombas. E pomba é bichinho muito simples, né? Acho que os passarinhos que mais chegam perto da gente é as pombas. Eles ficam, você vai dando comidinha para ele vem vindo assim, fica pertinho de você ali, né? Jesus então, olhando isso, diz: olha, vocês têm que ser simples como as pombas, mas vocês têm que ser prudentes como o quê? Serpentes. Meu Deus, que comparação, né? Mas é isso, irmãos. Nós vivemos num mundo que a gente, de um lado, é simples com quem precisa. Se há uma necessidade, nós vamos suprir a necessidade, mas nós temos que ser prudentes como as serpentes. A serpente fica assim, ó, o zoinho dela assim, o tempo todo, minha filha, né? Pode dar um bote, né? Então ela é muito perspicaz, né? Então Jesus usou isso para mostrar que nós temos essa natureza, que de um lado somos simples, mas de outro nós também somos prudentes. Muita prudência na sua vida. Amém, amados? Né? Como já vi tantos casos de gente que abre a casa para missionários, encontra missionário na igreja, leva para casa o missionário. Já vi tanta história de missionário que vai dormir na casa da pessoa, madrugada pega tudo quanto é coisa, leva embora, rouba tudo da casa da pessoa, e a pessoa, mas não era um missionário, um missionário, filha, toma vergonha, cuidado com isso, você tem que olhar, nós vivemos num mundo muito difícil, é um mundo tenebroso, não seja simples demais com as coisas, fique atento com tudo que te circunda. Então aqui nós vemos que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra homem. Presta atenção, a tua luta não é contra o teu parente, a tua luta não é contra o teu marido, a tua esposa, não é contra o teu vizinho, não é contra o irmão. Irmãos, o que esse texto está nos revelando é que o que existe por trás de certas pessoas que te perseguem, gente que te causa sofrimento, gente que te causa dor, gente que puxa o teu tapete, gente que te persegue. Você tem que olhar, porque o que acontece? Quando uma pessoa começa a fazer o mal contra você, a tua tendência é ficar com raiva da pessoa. Mas muitas vezes, irmão, o que está acontecendo é o que está por trás. Então a gente precisa, irmão, uma coisa muito importante, ter essa compreensão. Precisamos entender que muitas vezes nós temos que entrar em batalha espiritual. Se você está sofrendo alguma perseguição de alguém que está te incomodando, não lute contra a pessoa, repreenda o mal que está por trás dela, porque o diabo é assim, irmão, enquanto ele está oculto de você, você não percebe o movimento dele, ele faz o que ele quer, ele usa as pessoas se batem uma contra a outra, casal, marido e mulher acabam se separando, brigando, se afastando, fica um com raiva do outro, e não percebe que por trás da destruição do casamento que está no coração de Deus, tem um demônio por trás disso muitas vezes. Eu não quero dizer que todas as coisas, todas as situações são essas, mas nós temos que discernir, irmão, que muitas vezes por trás de conflitos angustiosos, tem esses espíritos, irmãos, que vieram para fazer o quê? Matar, roubar e destruir.
Quando você começa a ver na sua vida financeira só perdas, só dívidas e tudo dando errado, peraí, tem alguma coisa ali, você dizer assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa errada? A gente tem a tendência de achar que somos nós, eu fiz alguma coisa errada, então Deus está me punindo. A gente tem uma tendência de achar que Deus está me punindo, Deus está me castigando. Não, nosso Deus não é assim. Nosso Deus é um Deus que ama. Deus não é um Deus punitivo. Ai de nós, irmãos, toda vez que nós errássemos, Deus pesasse a mão na nossa vida, nós estamos lascados, não tinha ninguém aqui dentro hoje. Porque Deus não é assim, Deus é cheio de graça, Ele é pleno de graça. A misericórdia de Deus não tem fim. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, tudo se faz novo a cada dia. Eu aprendi, irmãos, eu tinha essa ideia lá no começo da minha vida cristã, durante muitos anos, eu sofri muito com isso, porque eu achava que eu tinha que agradar a Deus, e qualquer coisa que eu fazia de errado, já ficava procurando, achando que vinha alguma coisa ruim contra mim. Eu me lembro, é uma coisa terrível, né? Na época, meu filho ficou doente, e a gente falava para alguns, olha, agora é para o meu filho está doente. Ele dizia assim, tem que ver, né? Tem que olhar, né? Tem que ver, será que não tem alguma coisa errada na tua vida? Então as pessoas têm essa ideia. Se tem alguma coisa acontecendo errado na minha vida, então é porque Deus está punindo, Deus está corrigindo, Deus está fazendo isso. E durante muito tempo a gente sofria com isso, até que você, com o tempo, vai conhecendo o teu Deus. Você vai conhecendo em quem você tem crido. Nós não somos chamados para ter medo de Deus, nós somos chamados para amar um Deus cheio de graça e de misericórdia. Deus é bom, irmão. Deus, irmão, Ele vai além. Eu erro, eu tropeço, porque a minha natureza ainda tem esse lado ainda, né? Mas, irmão, nosso Deus é o Deus que levanta. O justo pode cair 7 vezes Deus o levanta. Esse é o Deus que nós cremos. Eu aprendi isso, mano. Eu aprendi a crer num Deus cheio de amor e de graça e de misericórdia. Isso me libertou completamente. Então hoje, quando eu vejo qualquer situação não acontecendo, sabe, muitas vezes, uma grande parte, é o diabo que está agindo. É um demônio oculto, escondido. Esse mundo tenebroso que nós vimos aqui, que nos circunda, que é formado, olha, por principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A minha esposa tem uma irmã que durante muito tempo ela armou uma perseguição horrível contra a Liliane, uma coisa assim terrível, constante. A Lili passou muita luta com essa irmã, e a gente acaba no dia a dia ficando com raiva da pessoa, porque a pessoa fala tanta coisa, faz tanta coisa errada, apronta tanta coisa, sabe, que você acaba ficando com raiva da pessoa. Até que um tempo atrás, tanto ela orando, discerniu que era uma obra do diabo, e eu também, da minha parte, nós depois compartilhamos isso, também fui orar por isso, e ficou claro que estava por trás daquela pessoa, e nós entramos em oração, repreendendo o mal que estava por trás dela. E quando a minha esposa foi lá recentemente, vocês não acreditam, parecia outra pessoa, tratou a minha esposa, sabe, bem, sabe, falou normal, ela sempre agressiva, ficou, sabe, numa boa. O que a gente vê, irmão? Então você tem que aprender essas coisas
Nós não somos um povo que tudo que acontece é do diabo. Eu lembro do irmão que ele era tão assim, meu fanático com isso. Eu falo para os irmãos não virarem fanático, que ele, quando ele via às vezes um barulho no telhado, ele repreendia o demônio que está lá no telhado. Às vezes um gato está passando, o gato anda de madrugada. Ele estava repreendendo o demônio que estava no telhado. Ele me contava essas coisas. Então ele é uma pessoa que vivia vendo demônio em tudo quanto era lugar. Quando eu estava passando numa rua, o cachorro me olhou, e eu vi aquele semblante daquele cachorro. Aquilo não era um cachorro, aquilo era um demônio. Ele dizia isso para mim, né? E eu repreendi aquele demônio. Bom, nós não precisamos ser fanáticos com isso. Nós temos que ter aquilo que a Bíblia chama de discernimento espiritual. Atenção, tenha atenção. Porque se nós fomos chamados, se nós já fomos abençoados, a tua vida tem que ser uma vida abençoada. Não é eu que digo isso, a palavra diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Já fomos abençoados. Eu não quero menos do que isso, eu quero a minha porção. Amém, amado? Quem quer a sua porção? Quem quer ser abençoado? Nós somos abençoados, irmãos, né? Então quando você vê qualquer coisa acontecendo na tua família, sabe, coisas estranhas, fique atento, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não fique contra pessoas. Continuando, vamos ver agora em 2 Coríntios 4, verso 4. Vamos ler o verso 3 aqui. 2 Coríntios 4, verso 3. Quem achou, diga glória a Deus. Eu achei. E muitos não acharam ainda. 2 Coríntios 4, 3 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Entenderam? O nosso evangelho, o evangelho que nós pregamos, por que ele ainda está encoberto de muitas pessoas, dos nossos parentes, dos nossos amigos? A gente já pregou o evangelho para eles, a gente prega o evangelho para as pessoas, fala de Jesus para as pessoas, mas a gente percebe que o evangelho ainda está encoberto. Ele diz, e é para os que se perdem que ele está encoberto, não para os crentes. Mas olha o verso 4: nos quais o Deus deste século. Quem é o Deus desse século? O diabo, Satanás. É outro dos termos que a Bíblia fala. Nós vimos que ele é o imperador das trevas, que governa o império das trevas, e a gente vê aqui que ele é chamado de o Deus deste século. Pode ver na tua Bíblia aí que esse Deus está com D minúsculo, né? Ele é um Deus desse século, mas é um Deus, claro que é limitado. Eu não quero exaltar aqui a obra do diabo, não estou exaltando. Irmão, eu tenho certeza absoluta de uma coisa: o diabo só está agindo porque ele é útil na obra de Deus. Pastor, o que você está falando, pastor? Verdade, irmão. O diabo só está agindo aí, fazendo o que ele está fazendo, porque ele é útil. Deus permite, porque essa é a obra, a maneira de resgatar esse grande número, irmãos, de filhos e filhas da terra. E o diabo é útil nesse processo, só por isso. Você quer ver como isso é verdadeiro? Eu vou ficar aqui em 2 Coríntios, mas eu vou só dar uma olhadinha aqui em Apocalipse, se você quiser, no versículo, capítulo 20 de Apocalipse, você vê o que eu estou falando, como ele não é nada. Olha o que diz aqui, Apocalipse, capítulo 20, diz assim: então vi descer do céu um anjo. Quantos anjos? Um. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande, o quê? Corrente. Ele segurou quem? O dragão, a antiga serpente, que é quem? O diabo, Satanás, e o prendeu por quantos anjos? Um. Quando chegou no tempo, Deus disse: chega, diabo, acabou,
Até aqui você acabou. O que ele disse? Tu anjo, não sei que anjo que foi, não tem o nome dele aqui, vai lá e prende aquele cabra lá. Ele veio com um abismo, com uma corrente, e simplesmente amarra o diabo, coloca no abismo e fecha a porta, e ele fica preso durante 1000 anos ali naquele lugar, para você ver o que o diabo, ele não é nada. Mas é claro que ele dá muito trabalho ainda, né? Quando ele está solto aí, ele está dando muito trabalho para nós, mas ele já é um inimigo vencido, glória a Deus por isso. Mas a gente tem que entender isso, que ele é chamado de o Deus deste século, porque ele cegou o entendimento dos incrédulos. Por que as pessoas não creem? Porque a sua mente está embotada, está cegada. Quem é que cega? Este Deus desse século, é o diabo que cega. As pessoas estão envoltas no mundo tenebroso, gente. As crianças já nascem cegas. As crianças nascem cegas, espiritualmente falando. O homem nasce cego. Ele já nasce envolto em trevas. Por isso que ele precisa nascer de novo, para sair da potestade de Satanás para o reino do Filho do seu amor. Amém, amados? Porque é ele que cega o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A luz que é o Evangelho. O Evangelho é a luz. O Evangelho é a luz. O que nós pregamos ao mundo? A luz. Quando nós estamos pregando o Evangelho ao mundo, está pregando o Evangelho, está fazendo a sua luz brilhar. E esse Deus desse século cega o entendimento das pessoas. Você vê contra o que você está lutando quando você está pregando o Evangelho para o seu parente? A pessoa está cega. Por isso que muitas vezes, eu falei aqui recentemente, às vezes a obra para a salvação de uma pessoa é uma coisa muito forte. Às vezes exige jejum, muita oração, repreender o que está por trás dessa cegueira espiritual. Não adianta a gente dizer assim: já preguei para esse cabra aí, ele não quer saber, então não prego mais também. Não é. Refaça a sua visão. Não é ele está cego, porque ele não entende, porque tem alguém cegando, tem alguém tampando os olhos, os ouvidos, para não ver, para não entender. Por isso que nós lançamos semente, nós somos como Cristo ensinou, como semeador, que sai para semear. A nossa função é semear. Semeia sempre, semeia, nunca desista de semear, semeie sempre, porque uma hora a obra acontece, poderosa, gloriosa, maravilhosa, e você é um instrumento. Nós somos um instrumento de Deus para a salvação das multidões que estão hoje debaixo dessa escravidão satânica. Capítulos em Atos, capítulo 6 de Atos 26, quer dizer, Atos 26, vamos rapidamente lá, estou terminando já. Quando Paulo dá o seu testemunho aqui em Atos 26, vou ler aqui a partir do verso 15. Quando Paulo está no caminho de Damasco e Jesus aparece para ele, vocês lembram bem dessa história, e aqui ele está recontando essa obra, o que aconteceu com ele lá naquele caminho lá para a Síria, né? Então no verso 15 diz assim: então eu perguntei, quando ele viu aquela luz que brilhou em volta dele: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Ao verso 18: para lhes abrires os olhos
e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pode dizer a glória a Deus por esse texto? Olha que coisa tremenda isso. Então essa era a missão de Paulo, e essa é a nossa missão. Nós somos chamados, na verdade, para isso, para sermos esses instrumentos, para abrir os olhos e converter as pessoas das trevas para a luz, do poder do diabo, Satanás, para o poder de Deus. Amém, amados? Jesus identificou uma das coisas que Jesus chama do diabo. Ele chama ele de o príncipe deste mundo. Olha quantas coisas, né? O príncipe deste mundo. As pessoas, é claro, você pensa que as pessoas estão enganadas, as pessoas estão cegas, elas não entendem isso. Não é, as pessoas não servem ao diabo. Ninguém serve ao diabo. Quer dizer, tem os satanistas aí, né, que servem ao diabo, mas é uma minoria, muito pouco no mundo, né? Mas as pessoas, de maneira geral, elas não servem ao diabo conscientemente. Elas são enganadas, cegadas, iludidas. Elas não percebem isso. Elas são debaixo de um poder, que aqui chamou de poder de Satanás. Todas as pessoas que nós conhecemos estão debaixo desse poder. E só o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, amados? Essa é a grande vitória. Então a nossa luta não é, e terminando, não é contra carne nem sangue, mas contra esses principados, potestades deste mundo tenebroso. Amém, amados? E vamos ler o último versículo, para nós estarmos ceando, que está em Apocalipse capítulo 12. Vou terminar aqui. Capítulo 12 de Apocalipse, falando da derrota das trevas ali, do diabo. Verso 9, Apocalipse 12, 9, que diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então eu ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ao verso 11, eles, quem são eles? Somos nós, amém? Nós, pois, o vencemos. Diga assim: nós, pois, o vencemos. Aleluia. Por causa do que? Do sangue. A nossa vitória contra o diabo foi o sangue de Jesus que foi derramado. É este sangue que está sobre nós, irmão. Esse sangue que nos purifica, que quando nós erramos, nós confessamos, o sangue age e nos purifica. O diabo é acusador, ele nos acusa, irmãos, mostrando o nosso pecado, mostrando o nosso erro, mostrando a nossa falha, a nossa palavra errada. Mas nós temos um advogado na presença de Deus, que é Jesus Cristo, que nos defende dia e noite. Pai, não dê ouvidos ao diabo, porque eu morri por ele, eu morri por ela, eu derramei o meu sangue por esse povo que foi comprado, que foi resgatado, que foi liberto do império das trevas. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, aleluia, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, aleluia, glória a Deus. Então, amados, vamos ficar de pé.